Igreja, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos, antes de lermos a palavra e meditar nela, vamos orar mais uma vez. Pai nosso, bom estarmos em Tua casa, para juntos Te louvarmos, Te adorarmos, Te bendizermos, dizer ao Senhor o quanto Tu és maravilhoso, ó Pai, digno de honra, de glória e de louvor. Obrigado pela Tua santa palavra, porque ao lê-la podemos ouvir a Tua voz. E que tão somente a Tua voz seja ouvida, Pai, nesta manhã. Que aquilo que está no Teu coração, Pai, venha de encontro a cada um dos nossos corações. Usa-nos para a Tua glória, como vaso de barro que somos, imperfeitos, pecadores, mas que o Senhor, pela Tua graça e na unção do Teu Espírito, fale conosco, Pai. Assim nós choramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, nós estamos pelas manhãs de domingo, sempre que possível, estamos estudando o Sermão do Monte e já estamos no finalzinho. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. Mateus 7, versículos 24 a 27. Está também na projeção. Os editores da nossa Bíblia, da ARA, colocam como título os dois fundamentos. E Jesus, então, nos diz, palavras do Senhor Jesus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Palavra do Senhor Jesus, as nossas vidas nesta manhã. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai notar que Jesus está concluindo o Sermão do Monte, e ele conclui esse sermão com 3 metáforas, ou melhor dizendo, com 3 parábolas. A primeira é a parábola dos 2 caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. A segunda parábola é a parábola das 2 árvores, uma árvore que dá um bom fruto e a outra árvore que dá um fruto mau. E a última parábola é esta parábola das 2 casas, uma construída sobre a areia e a outra construída sobre a rocha. Com essas 3 metáforas, ou com essas 3 parábolas, Jesus está nos mostrando quem é o bem-aventurado. Nós estamos falando do sermão das bem-aventuranças. E essas parábolas nos mostram quem é o bem-aventurado, quem é o homem feliz, quem é aquele mais que feliz. Bem-aventurado é uma pessoa completamente realizada, é uma pessoa que não tem falta de nada. Jesus, ele quer que os seus ouvintes decidam entre a porta estreita ou a porta larga. Se você vai ser uma árvore que vai dar bom fruto ou frutos maus. Se você vai ser aquele que vai construir a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia. Jesus também, com essas palavras, ele está pedindo para que o povo decida entre a instituição religiosa, entre obedecer à lei como forma de mérito e religiosidade e obedecer a Cristo como resposta ao seu amor. Jesus, então, traça uma linha divisória entre ele e quaisquer outros fundamentos sobre os quais a nossa vida esteja sendo edificada. A porta estreita, esse é o caminho que conduz à vida. É um caminho que não é fácil, porque é estreito, é difícil, é apertado, é desafiador. E a porta estreita não é e nunca foi um caminho fácil. Jesus nunca disse que segui-lo seria fácil.
Mas aquele que quer viver piedosamente, diz Paulo, este vai sofrer muito. A casa na rocha nos mostra que esse é o lugar mais seguro. Agora, assim como o caminho é estreito, construir uma casa na rocha também não é um trabalho fácil. Construir a casa na rocha é um trabalho difícil. Tanto a porta quanto a casa expressam quem é feliz, quem é o bem-aventurado. O que Jesus disse? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Qual era o caminho de Jesus, o largo ou o estreito? Irmãos, o caminho era o próprio Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. Portanto, o caminho é estreito. E quem é a rocha? A rocha é Jesus, o caminho e a porta estreita. Provavelmente, o contexto deste texto que nós estamos analisando é justamente nas cercanias do Mar da Galileia. E o Mar da Galileia provavelmente é o cenário natural desta parábola que Jesus está contando. A areia que rodeava o Mar da Galileia tinha uma consistência de pedra dura. Já andei por lá, Deus me deu esse privilégio. Nós vemos isso ao redor do Mar da Galileia. Mas isso só acontece durante o verão quente, que endurece a areia de tal forma que ela vira um pedregulho. E muitos construíam a sua casa sobre estas superfícies arenosas. Mas Jesus disse que o construtor sábio, ele cavaria, talvez até 3 metros abaixo da superfície. Ele cavaria até a rocha, sabendo que esse era o único modo para erguer uma fundação capaz de resistir às chuvas de inverno, que eram notoriamente torrenciais e podiam causar inundações dolorosas. Jesus está falando para um público que sabia o que era uma tempestade. Então, nós temos aqui também um anúncio do julgamento, do juízo final. Será aprovado aquele que ouve e pratica a palavra de Jesus. E por isso, aqui nós temos sobre qual alicerce, sobre qual fundamento nós estamos construindo a nossa vida. Será reprovado aquele que não deu ouvidos às palavras de Jesus. Este será condenado. Um professor de Novo Testamento, um grande intérprete da Bíblia, chamado Gordon Fee, foi professor no Regent College, em Vancouver. Ele sempre dizia, olha, entender um texto pode ser até fácil. O difícil é nós praticarmos aquilo que o texto exige de nós. Nós temos aqui no nosso texto a atitude de um homem prudente e de um homem insensato. O prudente ou sábio e o insensato e o sem juízo descrevem o estado espiritual e moral de uma pessoa e não do seu intelecto. Não se trata, irmãos, de ortodoxia, ou seja, da doutrina reta, mas se trata de ortopraxia, ou seja, a prática correta. O que determina se uma pessoa é considerada sábia, prudente ou insensata e sem juízo é a resposta que ela dá ao ensino de Jesus. Jesus veio desde o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, dando várias instruções, falando o que é ser bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que entra pela porta estreita, que é Jesus. Bem-aventurado é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Construir a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, é mais do que estar em Cristo. Jesus disse que é guardar os seus mandamentos, tudo aquilo que Jesus pede durante todo o Sermão do Monte. Ouvir e praticar a palavra de Deus é ter a sua casa sobre alicerces firmes, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele diz, quem ouve e não pratica a sua casa é como aquele que tem a casa construída sobre areia.
Spurgeon, comentando esse texto, ele fala que nós precisamos de ter uma piedade prática, uma piedade que se revela nas nossas ações e nas nossas atitudes. E com essa parábola, Jesus está também criticando a religiosidade do seu tempo, que era uma religiosidade só de aparência, uma religiosidade fria, árida, a religiosidade dos escribas e dos fariseus, aqueles que construíam a sua casa sobre a areia. Eram aqueles que abraçavam a instituição religiosa baseados em uma justiça meramente superficial. Era uma vida construída sobre aquilo que é instável. Era um fundamento de uma pretensão religiosa. Religiosidade, irmãos, não salva ninguém. Religiosidade não leva ninguém para o céu. Se tem uma pessoa que era religiosa, nós encontramos essa pessoa na vida do apóstolo Paulo. Paulo, ele sabia o Antigo Testamento de cor e salteado. Paulo era um homem letrado, um doutor na lei. Paulo era alguém que dominava as Sagradas Escrituras. E ele era do grupo dos fariseus, um dos grupos que zelavam justamente pelo cumprimento da lei. E Paulo diz que entre todos os fariseus, entre todos os seus pares, não tinha ninguém como ele. Não tinha ninguém que o sobrepujasse. Tamanha era a arrogância do apóstolo Paulo em relação ao zelo que ele tinha pela lei. Paulo era religioso, extremamente religioso, mas ele vai falar lá em Efésios capítulo 2, que Jesus o salvou quando ele estava morto nos seus pecados e nos seus delitos. Religiosidade não é autenticação de salvação, mas religiosidade é uma forma de nós tentarmos achar méritos diante de Deus. A casa construída na rocha, ao contrário da casa construída sobre areia, revela aqueles que têm os mandamentos de Jesus no coração, que ouvem a sua palavra e a praticam. Não são como os hipócritas e fariseus que não podiam praticar a lei. Eles exigiam a lei dos outros, mas eles mesmos não a praticavam. Diziam que os outros deveriam fazer, mas eles mesmos não faziam. Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, tudo manchado e pintado de cal, mas por dentro era só podridão. Nós também, algo interessante nessa parábola, é que nós não notamos, a princípio, a diferença entre quem vive sobre a rocha e quem vive sobre a areia. São iguais. Vejam que os dois construíram a sua casa. Os dois atingiram o seu objetivo, ter uma casa. Mas um era sábio e o outro era nécio, tolo, imprudente. O sábio, ele demorou muito mais para construir a sua casa. Ele teve que cavar mais fundo. Ele teve que trabalhar sobre a rocha. O seu suor foi muito grande. A construção não foi rápida. A casa teve um custo maior, os alicerces oneraram a obra e o tempo foi mais longo para levantar as paredes e construir esta casa deu muito trabalho. Agora veja que, ao contrário, quem construiu a sua casa sobre a areia, a construção foi rápida, porque trabalhar sobre terreno arenoso é moleza. A casa logo ficou de pé. Isso nos mostra, irmãos, que o caminho do pecado, o caminho de uma vida sem a prática cristã é um caminho fácil. É fácil viver uma vida de pecado. Para se pecar não precisa fazer grandes esforços, não precisa de se fazer força para pecar. Deixar a natureza pecaminosa dirigir as nossas ações é a coisa mais fácil do mundo. Visto, basta ver quais são as nossas atitudes no trânsito caótico que muitas vezes enfrentamos. Às vezes o velho homem vem à tona, ou quando pisam no nosso calo, acabamos pecando. Ao contrário, aquele que constrói a sua casa e trabalha sobre a rocha, na sua construção, tem uma vida alicerçada naquilo que é seguro.
E isso, irmãos, é difícil. Santidade exige esforço. Ninguém é santo de forma fácil. Santidade exige esforços. Santidade exige matar o nosso eu e deixar Cristo agir. Santidade exige deixarmos de ouvir o nosso coração corrupto e enganoso e ouvirmos e praticarmos as palavras de Jesus. Quem tem a sua vida construída sobre a rocha é capaz de enfrentar as dificuldades da vida. Essa é a diferença no processo da construção. Esse foi o fundamento que Jesus usou para julgar ambos os homens, os nécios e os prudentes. Aparentemente, como eu disse, as casas eram iguais. Não se nota a diferença entre elas. No entanto, como sabemos, havia uma grande e fundamental diferença entre elas. A diferença aparece quando um temporal vem. A diferença aparece quando a tempestade vem. A diferença aparece quando os ventos da tormenta sopram. É na hora do furacão que se revela quem é o bem-aventurado. Na Palestina, como eu disse, as tempestades não eram frequentes, mas quando elas vinham de forma torrencial e violentas. Deixe-me falar um pouco sobre as tormentas e sobre as provações da nossa vida. O mal, ele atinge tanto a casa que está sobre a areia, como também a casa sobre a rocha. Jesus não está dizendo aqui que a casa sobre a rocha não vai enfrentar intempéries. Não, pelo contrário. Jesus está dizendo que quem tem a casa sobre a rocha também vai enfrentar intempéries, também vai enfrentar os furacões da vida, também vai enfrentar as tempestades da vida. Spurgeon, falando sobre isso, ele diz: não somos todos nascidos para as tribulações? O mesmo tipo de aflições vem para o insensato e para o sábio, e opera exatamente da mesma maneira, mas o resultado é diferente. Ser provado por Deus, passar por provações, não significa que a pessoa está em pecado ou que ela cometeu alguma falta grave ou grande contra Deus. A casa está sobre a rocha, mas os furacões também atingem as casas sobre a rocha. E o fato da casa do sábio ter sido construída sobre a rocha não o livra das tempestades. Spurgeon, ainda falando sobre isso, ele nos diz que a sinceridade e a veracidade daquele que constrói a sua casa sobre a rocha não impedem que eles sejam provados. Qual é, então, a nossa atitude? Como nós vamos reagir no dia do mal? Como vamos reagir no dia que o mal bater à nossa porta? Como não cair e se afundar quando o dia mau bater à nossa porta? Quem segue a Jesus, mas não ouve nem pratica os seus ensinamentos, é como a casa construída sobre areia. Vêm as tempestades, vem o dia mau, vêm as provações, vêm as doenças, vem a morte, vem o desemprego, vem o salário que caiu pela metade e a pessoa não consegue se manter em pé, afunda. Mas eu digo uma coisa, Jesus está dizendo, não eu. Quem segue a Jesus e pratica o que ele falou, tem a sua casa baseada em alicerces firmes, resiste às tempestades, resiste às tentações, resiste às provações, resiste às intempéries deste mundo. Quem tem a sua casa construída sobre a rocha, fica em pé diante das dificuldades, fica em pé diante da morte, fica em pé diante do luto, fica em pé diante da doença, fica em pé diante dos problemas, porque ele está alicerçado em rocha firme. A casa não cai, ele não se afunda, ele é um bem-aventurado. E eu concluo essa nossa rápida reflexão. Spurgeon, ele nos diz: terrível é de fato o caminho da religião,
religião sem base, sem fundamento, pois quanto mais longe nela se vai, pior ela se torna. Jesus, mais uma vez, ele critica a religiosidade, o esforço humano para se tentar algum mérito diante de Deus. Um teólogo que eu gosto muito, ele é sempre citado aqui no púlpito de nossa igreja, o bispo Riley, ele nos fala da inutilidade da profissão religiosa sem prática. Ao contrário da religiosidade judaica, Jesus ensina o caminho da autonegação, o caminho do cumprimento das suas palavras. As palavras devem ser guardadas no coração para não pecarmos, como diz Provérbios, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus, ele nos fala de uma religião cujos alicerces estão ocultos, ninguém vê, estão fundados abaixo do solo, mas que se revelam firmes e fortes diante das tribulações e diante das tempestades. Jesus critica uma religião externa, sem vida, sem fundamentos. A diferença das duas casas, irmãos, estava naquilo que não se via, ou seja, na sua fundação. Tudo se resume numa questão de fundação, sobre o que nós temos construído as nossas vidas. A bonita casa do nécio, do homem sem juízo, o seu problema também estava naquilo que não se via, estava na fundação. A fundação estava errada. Sabemos que a rocha é Cristo e precisamos ser edificados nela. Tudo o que se diz do Sermão do Monte pode ser cumprido por nós? Eu diria que sim, se nós tivermos Cristo como nosso fundamento, como a nossa rocha. O segredo da construção de uma casa, de uma vida, reside na qualidade do alicerce, na base em que a casa está edificada. Caráter, irmãos, construído sobre a palavra e a pessoa de Jesus é fundamental. Esse é o padrão de uma vida boa. Esse é o padrão de um bem-aventurado. Este é o padrão de uma pessoa que é feliz. Se cremos em Jesus como expressão da vontade divina, então devemos ser guiados por este padrão. E esse padrão se encontra no Sermão do Monte. Devemos pôr em prática aquilo que Jesus ensinou. E viver o Sermão do Monte nos fará mais parecidos com Jesus. Que Deus nos abençoe e nos faça não só ouvintes, mas também praticantes da sua palavra. Amém.